Filipenses capítulo número 3, versículo de número 1. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Os amados irmãos, então somente acompanhem comigo a leitura do texto, ora indicado. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Como é um texto curto, um único versículo, acredito que a sua releitura não irá nos tomar tanto tempo assim. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Meus amados irmãos, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que eu e você podemos nos referir uns aos outros, muitas vezes, em diversas circunstâncias, como sendo irmãos. Ô meu irmão, como você vai? Meu irmão, por favor, você pode me trazer uma orientação com respeito a determinada localização? Todavia, a expressão irmão, no seu sentido mais pleno, no âmbito da fé cristã, só poderá ser utilizada de forma honesta, esta expressão, por aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. E também aplicada a somente aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Eu e você não podemos perder de vista que eu e você podemos ter irmãos biológicos. Alguns não tiveram esse privilégio. Outros tiveram o privilégio de terem vários irmãos biológicos. Mas irmão, no seu sentido mais pleno, esta expressão só poderá ser aplicada àqueles que estão ligados pela mesma fé em Cristo Jesus. Isso significa dizer que é possível um pai e uma mãe terem 5 filhos. Logo, cada um deles poderá se reportar uns aos outros como tendo 4 irmãos. Todavia, isso não significa dizer que esta expressão, no seu sentido mais honesto, mais pleno, está sendo usada da forma apropriada. Porque irmão, no seu sentido mais objetivo, mais bíblico, só poderá ser utilizada essa expressão por aqueles que estão verdadeiramente ligados à pessoa de Cristo Jesus. Uma segunda importante verdade que eu e você não podemos perder de vista na medida em que nós adentrarmos a esse texto. A vida cristã não é caracterizada pela tristeza. Embora eu e você, em dadas circunstâncias, tenhamos o nosso coração tomado por angústias, tomados por sentimentos de tristeza, esta não é a característica latente e gritante da vida cristã. Na verdade, a vida cristã é caracterizada pela alegria. E que alegria é esta? Eu e você veremos na noite de hoje que esta alegria não está associada a sorrisos, a gargalhadas, a piadas, a pessoas extrovertidas que chegam e conseguem contagiar o ambiente com seu sorriso, com suas brincadeiras ou coisas do tipo. Mas a verdadeira alegria, pautada nas páginas das Sagradas Escrituras, está intimamente associada a uma vívida confiança em Deus. Isso significa dizer que o sujeito pode ser até sisudo, formal, um homem e uma mulher de poucas palavras, e ainda assim ser caracterizado à luz do texto bíblico como alguém que está a experimentar da verdadeira alegria. Em outras palavras, de uma verdadeira e vívida confiança em Deus. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que algumas coisas precisam ser ditas ao nosso ouvido, ao nosso leviano coração, à nossa mente, não uma vez, mas várias e várias e várias vezes. Se eu e você não precisássemos ouvir uma mesma doutrina, uma mesma verdade 2 vezes, por que é que cargas d'água nas páginas das Sagradas Escrituras só na epístola aos Filipenses, a expressão alegria ou alegrai-vos e seus correlatos aparece por 17 vezes. Um pregador honesto,
decente e honrado, precisa se deter no texto. Precisa gastar tempo analisando cada uma dessas expressões. Por acaso, o apóstolo Paulo não tinha o que dizer? Não tinha mais o que escrever? É claro que ele tinha uma mente fértil, um homem inteligente, um homem muito sábio, mas ele fez questão de, em curtos 4 capítulos, mencionar por 17 vezes a expressão alegria. Por quê? Certamente ele tinha propósitos. Logo, eu e você não podemos ser irresponsáveis de, na nossa preguiça, na nossa leviandade, no desejo de acelerar sempre as coisas, irmos atropelando o texto. Eu e você precisamos ser admoestados, eu e você precisamos ser corrigidos, eu e você precisamos continuamente de sermos orientados à luz das Sagradas Escrituras. E assim como todo dia eu e você precisamos nos alimentar fisicamente de pão, de água, comida sólida, assim também eu e você todos os dias precisamos nos alimentar de um alimento espiritual. Eu e você não nos cansamos de comermos e de bebermos ao longo de um dia. E por que eu e você nos cansamos de comermos e bebermos de um alimento muito mais elementar, muito mais importante, a saber, o nosso alimento espiritual? Eu e você, na medida em que adentrarmos a esse texto, precisamos ter estas verdades em mente. E eu e você não poderíamos mergulhar na altura do versículo número 1, do capítulo número 3, que marca o início de uma nova sessão nesta carta, sem analisar ou pelo menos ter em mente, em especial, aquilo que o apóstolo Paulo nos dissera na última unidade, na unidade que precede o capítulo número 3, verso de número 1. Mais precisamente, na altura dos versículos 27, segunda parte, ao versículo número 30, no domingo passado nós vimos Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja. 3 importantes verdades foram destacadas naquela noite, dando a todos aqueles que puderam estar conosco a oportunidade de relembrarem aquilo que fora discutido. E aqueles que não puderam estar conosco vão se situar no nível de abordagem no qual nós estamos inseridos, sem perder de vista a linha fina, tênue, que perpassa todas as unidades da epístola de Paulo aos Filipenses. Primeira verdade naquela noite: Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, curado pela intervenção divina. Versículo 27, parte B, e todo o versículo 28. Dentre tantas aplicações, na medida em que eu e você analisávamos o texto, em especial aqueles que puderam estar conosco, uma delas fora justamente esta: o nosso Deus responde orações. O nosso Deus continua a curar. O nosso Deus continua a descortinar diante da sua igreja, diante de todos nós, o seu poder imenso, o seu poder que cura, o seu poder que restaura, o seu poder que liberta. Dentre tantas perguntas naquela noite, uma delas fora: quais são os pedidos latentes do seu coração? O que permeia a tua alma? Apresente diante de Deus. Nós servimos a um Deus que responde orações. Eu e você podemos orar, tendo a certeza de que do outro lado tem alguém nos ouvindo. E este alguém é nada mais, nada menos do que o grande Criador de todas as coisas, bem como o sustentador de todas as coisas, em especial da nossa vida, da vida desta igreja. Uma segunda importante verdade destacada naquela noite: Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, deveria ser recebido com alegria e honrado pela igreja. Versículo de número 29. Mais precisamente, na altura do texto indicado, o apóstolo Paulo está a dizer: Epafrodito, servo fiel, colaborador honrado, homem verdadeiramente de Deus, ele me é muito útil. Mas eu sei que ele também é muito útil a vocês, crentes filipenses, na cidade de Filipos. Eu sei que se eu permanecer com Epafrodito, segurar um pouco mais Epafrodito comigo, eu serei abençoado, eu serei fortalecido, eu terei as minhas forças revigoradas. Mas eu entendo também que ele precisa ir. E ele precisa estar com vocês. E quando ele estiver junto a vocês, eu não tenho dúvidas de que ele será um caminho de bênção. Ele vai fortalecer, ele vai ser um caminho abençoador para todos vocês. E quando ele chegar, receba Epafrodito, não com tristeza, mas com alegria. E diz o apóstolo Paulo:
aos crentes filipenses que quando Epafrodito chegasse, ele precisava ser recebido com honras. Disse o texto, o apóstolo Paulo, homens do calibre de Epafrodito, homens que se dedicam, homens que se esmeram, homens que labutam na caminhada da fé cristã, para fortalecer aos seus irmãos nesta jornada, precisam ser tratados com honras. Eu e você somos informados à luz das Sagradas Escrituras, e é a mais pura verdade, de que nós devemos glorificar, nos encurvarmos somente perante o Senhor Deus. Mas não é pecado reconhecermos a importância das pessoas que fazem parte da nossa vida, pessoas que foram usadas por Deus para nos fortalecer na caminhada cristã. Não é pecado dizer muito obrigado. Não é pecado dizer, você foi importante na minha vida. Não é pecado dizer, muito obrigado pelas suas orações, pelo seu comprometimento, pela sua dedicação. Terceira importante verdade destacada naquela noite. Epafrodito, um colaborador a serviço de Cristo, a serviço da igreja, disposto a dar a própria vida pela obra de Cristo. Versículo número 30. O apóstolo Paulo destaca que o caráter cristão de Epafrodito era tamanho que era, se necessário fosse, ele capaz de dar a sua própria vida pela obra de Cristo Jesus. E dentre tantas perguntas feitas naquela noite, uma delas fora justamente esta: é trabalhoso para você? É um desgaste muito grande chegar nos cultos no horário? É um desgaste muito grande para você participar dos estudos bíblicos no contexto da igreja? É um desgaste muito grande para você se deslocar da sua casa ou do seu trabalho para vir à igreja numa sexta-feira e orar apenas uma única hora, enquanto família da fé, enquanto povo do Senhor? É um desgaste muito grande para você acordar um pouquinho mais cedo no domingo e vir à igreja às 9 horas da manhã para aprender um pouco mais as Sagradas Escrituras? É um desgaste muito grande para você ter um engajamento e um comprometimento maior com os cultos de domingo à noite? Epafrodito estava disposto a, se necessário fosse, dar a própria vida pela obra de Cristo Jesus. Por quem e por que você tem se desgastado? Na noite de hoje, Filipenses capítulo 3, verso de número 1. E aqui o apóstolo Paulo vai mostrar o seu lado mais pastoral. O seu lado de um pastor dedicado. Mas ele vai fazer isso com demonstração de carinho, com demonstração de zelo, com demonstração de cuidado, de afeto, de amor. O que é interessante ressaltarmos dentro dessa configuração é que o apóstolo Paulo vem dizendo palavras muito duras, exortando a igreja com muita veemência, e alguns poderiam entendê-lo errado. E na sequência, o apóstolo Paulo não abaixa a tonalidade da voz, não abaixa o volume da sua intensidade. Ele continua a trazer pertinentes exortações à igreja, mas ele faz uma pausa para descortinar o seu lado mais humano na condição de um pastor pautado por afeto, carinho, amor pelo seu rebanho. E eu quero pensar o texto indicado a partir da seguinte temática: Paulo e a vida cristã, algumas considerações relevantes. E à luz desse texto nós podemos aprender aqui algumas lições importantes. A primeira delas, Paulo considera como membro da família da fé, na caminhada da vida cristã, somente os que estão no Senhor Jesus Cristo. Onde é que está isso no texto? Versículo número 1, primeira parte: mente cativa às Sagradas Escrituras. Quanto ao mais, irmãos meus, e aí por um instante, salte a expressão verbal alegrai-vos, e leia comigo, no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, no Senhor. Eu e você, certamente, você e eu, estamos inseridos num contexto familiar. Pai, mãe, irmãos, tios, primos, primas e coisas do tipo. Avós e coisas do tipo. A verdade é que isto representa o núcleo familiar, nos moldes humanos, nos moldes civis. Todavia, existe uma família, a mais importante, a mais elementar, que é a família da fé.
A família que é construída em torno da pessoa de Cristo Jesus. A tua família pode ser uma família extremamente unida. A tua família pode ser uma família extremamente dedicada uns aos outros. Para você, a tua família pode ser e deve ser extremamente importante. Todavia, mais do que pertencer à tua família, biologicamente falando, você precisa pertencer à família da fé. Muitos estão inseridos em contextos familiares altamente conturbados. Outros estão inseridos em contextos familiares altamente coesos. São pessoas que se amam, se dedicam, gastam tempo umas com as outras, têm prazer de visitar os lares uns dos outros. E isso é extremamente positivo. Mas mais do que importante, eu e você estarmos inseridos numa família coesa, é eu e você estarmos, em termos biológicos, é eu e você estarmos inseridos verdadeiramente na família da fé. Olha como é que o apóstolo Paulo começa o versículo número 1. Quanto ao mais. Se eu e você formos lá para o texto original, eu e você iremos encontrar uma outra possibilidade de tradução. Finalmente. Quanto ao resto, quanto ao mais, geralmente essa expressão ela é utilizada no final das cartas. E o apóstolo Paulo está na altura do capítulo número 3, início do capítulo número 3, usando uma expressão que é comumente usada em termos conclusivos. Logo, alguns comentaristas entendem que aqui o apóstolo Paulo teve um rápido devaneio. Ele se prepara para concluir a carta, mas se lembra, a partir dos desígnios de Deus, de que havia ainda outras coisas que precisavam ser ditas. E aquilo que eu e você esperávamos como uma espécie de conclusão, logo na sequência do versículo número 1, o texto ainda há de perdurar por todo o capítulo 3, composto por 21 versículos, e todo o capítulo número 4, composto por 23 versículos. Tentando ser mais claro, o apóstolo Paulo, assim como eu e você, estava embutido de uma incumbência, falar verdadeiramente dos desígnios do coração de Deus para o coração da sua igreja. Quanto ao mais, quanto ao resto, no que diz respeito aos finais, tenho eu muitas coisas ainda para dizer-vos, igreja dos Filipenses. E olha como é que o apóstolo Paulo se reporta àqueles amados. Diz o texto, quanto ao mais, irmãos meus. A expressão irmãos meus traz a ideia de afeto, comprometimento, amor fraternal. Como eu disse nas minhas palavras introdutórias, o apóstolo Paulo vinha, ao longo dos 2 primeiros capítulos, trazendo importantes exortações àquela igreja. E ele poderia ser mal interpretado, porque o coração humano ele é leviano, ele não gosta de ser corrigido. Mesmo eu e você, estando conscientes das nossas imperfeições, dos nossos pecados, nós não gostamos de ser confrontados. E quando nós somos confrontados, quando nós somos desafiados à correção, aí que de fato eu e você revelamos, descortinamos o nosso nível de maturidade. Só pessoas imaturas, meninos espirituais, meninas espirituais é que não recebem as correções, sobretudo quando essas correções vêm do Senhor, ancoradas nas páginas das Sagradas Escrituras. Como uma expressão de maturidade, o apóstolo Paulo estava consciente de que ele poderia ser mal interpretado. Então ele deixa bem claro que via aqueles amados não como inimigos, mas como irmãos seus. Irmãos construídos numa relação íntima com o Senhor Jesus Cristo. E aí eu chamo a sua atenção para um texto correlato que se encontra em João capítulo número 1, versículos 11 a 13. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus.
Tentando ser um pouquinho mais claro, aqueles que verdadeiramente pertencem à família da fé, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. É por isso que eu e você não temos permissão, à luz das Sagradas Escrituras, para sairmos dizendo a todas as pessoas, indistintamente, Jesus te ama, Deus te ama, Jesus te ama, porque Deus em Cristo Jesus não veio demonstrar amor para com todas as pessoas, porque nem todas as pessoas foram levadas a acreditarem verdadeiramente, operosamente na pessoa do Filho, no sacrifício da cruz do Calvário. Eu e você precisamos ter em mente que aqueles que verdadeiramente foram inseridos ou serão inseridos na família da fé, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Logo, eu e você, com honestidade, devemos utilizar a expressão irmãos, somente no sentido mais pleno, àqueles que pertencem à família da fé. Eu tenho uma irmã, eu posso me reportar a ela: ô minha irmã, como você vai? Como você está? E não há nenhum pecado com respeito a isso. Todavia, no sentido mais pleno, eu devo utilizar essa expressão àqueles que fazem parte na família da fé, ou no corpo de Cristo, a saber, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos, no contexto da igreja, provavelmente na noite de hoje, têm irmãos, irmãs, mas não podem utilizar essa expressão no seu sentido mais pleno. Por que não? Porque seus irmãos, suas irmãs, ainda não pertencem à família da fé. Paulo considera como membro da família da fé, na caminhada da vida cristã, somente os que estão no Senhor Jesus Cristo. Não se iluda, portanto, nem todas as pessoas são filhos de Deus. Não importa quão boa seja a sua irmã, não importa quão bom seja o seu irmão, não importa quão bom em termos humanos sejam as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, somente aqueles que estão em Cristo Jesus é que de fato e de verdade pertencem à família da fé. Segunda importante verdade na noite de hoje. Paulo considera que a verdadeira alegria na caminhada da vida cristã só poderá ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. Olha o que é isso no texto. Versículo número 1, segunda parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Nós temos aqui uma espécie de imperativo. Não é uma recomendação, não é um conselho, é uma ordem. Que o teu prazer, que a tua satisfação, que a motivação de tua vida, que aquilo que pulsa em seu interior e que te faz levantar cedo, batalhar ao longo de todo o dia e dormir tarde, vencer nessa esfera de existência, seja nada mais, nada menos do que o teu comprometimento, acima de tudo, com o Senhor Jesus Cristo. A expressão em Cristo aparece nos escritos paulinos algo em torno de 164 vezes. A expressão alegria, como eu disse agora há pouco, e seus correlatos, só na epístola de Paulo aos Filipenses aparece por 17 vezes. A comunhão mística com o Senhor Jesus Cristo está aqui em destaque. A nossa alegria, meus amados irmãos, pode se mostrar de diversas formas: na aquisição de um bem, na aprovação de um concurso, na realização de um sonho, na chegada de um novo filho, na visita de um amigo leal, na recepção de uma boa notícia. Eu e você podemos nos alegrar, podemos sorrir, ter o nosso coração inundado pela boa satisfação. Todavia, eu e você não podemos perder de vista que todas estas coisas nesta esfera terrena são momentâneas. Os filhos nascem, crescem, criam asas e voam, e vão embora. Amigos, eles aparecem, somam forças, o tempo passa, criam asas e vão, seguindo o seu curso. Os pais, mãe, pai,
os nossos progenitores fazem parte da nossa vida, alegram o nosso coração, trazem grande satisfação, mas eles vêm e eles também passam, seguem seu curso. Tudo aqui passa e passa muito rápido. Agora existe uma coisa que permanece e permanece para a eternidade. É o nosso compromisso, o nosso engajamento, a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. E esta, de fato, deve permanecer para a eternidade. Eu e você precisamos continuamente rever onde está, de fato e de verdade, ancorada a satisfação da nossa vida. Muitos estão sendo acometidos por sentimentos depressivos, por sentimentos de uma ansiedade ou ansiosos demasiadamente. Gary Collins, no livro Aconselhamento Cristão, disse que uma boa dose de ansiedade é bem-vinda. O sujeito que vive de braços cruzados, sempre muito despreocupado, uma espécie de bonachão, boa praça, ele nunca vai conseguir nada. Precisa ter uma certa dose, uma gota de ansiedade, preocupações na medida certa. Agora, a preocupação exacerbada, que assola a alma, que rouba a tristeza, doentia, muitos estão vendo-se acometidos por estas coisas, porque têm colocado o coração nas coisas que são terrenas. Eu e você, na condição de cristãos, precisamos ter em mente que no final das contas, a nossa vida precisa estar cada vez mais arraigada, alicerçada, enraizada no Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã, em nossa escola bíblica dominical, em um dado momento do nosso estudo de Tiago, capítulo número 1, versículos 22 a 25, eu citei Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Meus amados irmãos, em que está ancorada a satisfação do teu coração? O que de fato alegra a tua alma? Eu e você, às vezes nos perdemos demasiadamente nos prazeres que são mundanos, nos prazeres que são terrenos, prazeres estes que são transitórios, passageiros, e nos esquecemos de construir verdadeiro prazer, verdadeira satisfação de vida no Senhor redivivo Cristo Jesus. Esta alegria que aqui está posta é o equivalente de Shalom, que é uma expressão para alegria que aparece nas páginas do texto hebraico, nas páginas do texto do Antigo Testamento. E Shalom é, de alguma forma, uma alegria, uma satisfação de alma, prazer de alma, que independe das circunstâncias terrenas. Tentando ser ainda mais objetivo, o mundo está desabando sobre a cabeça do sujeito. Tudo está dando errado. O seu coração às vezes é tomado por angústias, mas não lhe falta a vívida confiança no Senhor Deus. Logo, penso eu que já posso trazer aqui uma das possíveis aplicações para esse texto. Não perca a sua confiança em Deus. A despeito das circunstâncias nas quais você esteja inserido, nunca deixe de acreditar. O nosso Deus pode realizar os impossíveis da nossa vida, transformando-os em possíveis realidades. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O nosso Deus abre portas quando todos já haviam dito que não há mais chances ou oportunidades de novas portas serem abertas. O nosso Deus, como vimos na exposição de domingo passado, é um Deus de milagres. Eu e você não temos permissão, e com honestidade, eu e você não podemos duvidar da imensidão do poder do nosso Deus. Por que é que eu e você, a despeito das circunstâncias, não podemos deixar que o nosso coração seja tomado pela angústia? Que o nosso coração seja tomado doentiamente pela ansiedade? Porque nós servimos a um Deus que tudo pode, que tudo controla. Logo, não significa dizer o texto sorrisos e gargalhadas, mas uma vívida confiança em Deus.
O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, final do capítulo número 2, teve seu coração inundado por angústia, teve seu coração inundado por tristeza, mas não lhe faltou a confiança em Deus. Em outras palavras, a verdadeira alegria que ecoa das páginas das Sagradas Escrituras. Qual que é o versículo bíblico que você já leu nas páginas do Novo Testamento que Jesus aparece sorrindo? Qual que é o versículo nas páginas do Novo Testamento que Jesus aparece dando gargalhadas? Certamente houve momentos cômicos, certamente houve momentos de descontração. Eu e você não podemos perder isso de vista. Apesar de eu e você precisarmos conjecturar, porque o texto não diz que ele sorriu. O texto não diz que ele era um homem de dadas gargalhadas. Mas ao mesmo tempo o texto diz que ele era um homem de uma palavra sempre muito objetiva, sempre muito certeira, um homem que revelava e transpirava vívida confiança em Deus Pai. Eu e você podemos sorrir, não há nenhum pecado nisso, mas acima de tudo, a vívida confiança está, ou a vívida alegria está numa vívida confiança no Senhor Deus. Na sequência, em terceiro lugar, Paulo considera que para o fortalecimento da igreja, as suas repetidas admoestações na caminhada da vida cristã não lhe eram um peso no Senhor Jesus Cristo. O que é interessante é aquilo que está posto no final do versículo número 1. Acompanha comigo, por favor, mente cativa as Sagradas Escrituras. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Chama sua atenção para um detalhe. O apóstolo Paulo não está dizendo nada novo para a igreja dos Filipenses. O apóstolo Paulo já havia trazido essas orientações. Seja em termos pessoais, durante o tempo em que ele esteve na cidade de Filipos, seja por recomendações com seus discípulos, que tiveram acesso à cidade de Filipos, à igreja dos Filipenses. Algumas coisas, meus amados irmãos, precisam ser ditas várias e várias vezes aos nossos ouvidos. Se não fosse assim, por que é que, por exemplo, eu e você temos a epístola de Paulo aos Romanos, e logo na sequência, eu e você temos preservado a epístola de Paulo aos Gálatas? Ambas as epístolas com tônicas um tanto que distintas, mas o enredo é o mesmo. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Se eu e você, com uma única informação, já nos é suficiente, por que as Sagradas Escrituras repete algumas coisas várias vezes? O apóstolo Paulo está a dizer aos crentes filipenses: não me é um fardo pesado, não me traz nenhum desgaste repetir algumas coisas a vocês, crentes filipenses. Pois no final das contas, o que me move não é outra coisa a não ser o bem-estar da igreja, o fortalecimento da igreja. A repetição é um poderoso recurso didático ou pedagógico. Não precisamos de novidades, precisamos do antigo evangelho, evangelho que sempre se faz novo. Eu e você não precisamos buscar novidades para cada novo culto. Eu e você não precisamos ficar inventando estratégias diversas para prender as pessoas. Aqueles que verdadeiramente pertencem à família da fé, o coração é diferente. A alma fora modificada, a mente já não é mais a mesma. O coração é um coração desejoso por aprender mais das Sagradas Escrituras, mais das verdades do coração de Deus para o coração da sua igreja. A expressão "a mim não me desgosta" traz a ideia de algo que causa temor, provocador de dificuldades. A expressão verbal no texto traz também a ideia de hesitar, titubear, evitar. É como se Paulo quisesse dizer aos crentes filipenses: vocês não me são um peso. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer aos crentes filipenses: o tempo que se fizer necessário, eu estarei aqui, me dedicando, me esforçando para o amadurecimento, para o bem-estar, para o crescimento da igreja, que não é minha, mas do Senhor Jesus Cristo.
Ele não hesitava sobre a questão e nem evitava o seu dever. Portanto, penso eu que eu já posso aqui trazer uma aplicação prática. Qual que é o teu dever? O que Deus espera de você? Quais são as tuas incumbências? Quais são as tuas responsabilidades? O apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes filipenses: isto não me desgasta, tentando ser um pouco mais claro, o tempo que se fizer necessário, eu estarei presente, me dedicando, me esforçando, laborando continuamente para o crescimento e fortalecimento da igreja dos filipenses. Paulo considera que para o fortalecimento da igreja, as suas repetidas admoestações na caminhada da vida cristã não lhe eram peso no Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes você já ouviu falar que você precisa ter mais engajamento com Cristo Jesus? Pergunta: você tem engajamento com Cristo Jesus? Quantas vezes você ouviu falar que você precisa ler diariamente as Sagradas Escrituras? Onde você já vai na sua leitura bíblica? Nós já estamos caminhando para o encerramento do mês de agosto. Quantas vezes você já ouviu falar que você precisa se consagrar ao Senhor Deus? Ao longo destes quase 8 meses concluídos, quantas vezes você reservou um dia, um período, uma semana para se voltar totalmente para o Senhor Deus? Você que não gosta de ouvir algumas coisas repetidas vezes, porque a sua mente é muito segura e não há necessidade de falar 2 vezes a mesma coisa. Então, sendo assim, onde é que você vai na sua leitura bíblica? Abra sua Bíblia no livro de Abacuque. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Abra sua Bíblia no livro de Obadias. Meus amados irmãos, tem coisas que eu e você precisamos ouvir todos os santos dias. O nosso coração é um coração leviano. Nós guardamos o que o nosso coração deseja e esquecemos aquilo que o nosso coração verdadeiramente precisa. Onde você estava na quarta-feira passada, às 19h30? Onde você estava na sexta-feira passada, às 19h30? Onde você estava hoje pela manhã, às 9h da manhã? Preciso falar mais uma vez sobre compromisso com Deus? Preciso falar mais uma vez sobre compromisso com a igreja? Preciso, meus irmãos. Eu preciso falar disso continuamente. Este é meu dever. Assim como era o dever do apóstolo Paulo, alertar os crentes filipenses acerca dos falsos mestres. Quando ele diz aqui no finalzinho do versículo 1, capítulo 3, a mim não me desgoste e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Ele está de forma direta e indiretamente, preparando o caminho para repetir algumas informações. Sobretudo, sobre o correto ensino, sobre o perigo dos falsos mestres. Todo dia, eu e você precisamos ser alertados acerca do falso ensino dos falsos mestres. Você quer ver uma prova disso? Quantos dentre nós não têm seus pregadores de TikTok, que são tremendamente hereges, corruptos e seguem veementemente estes pregadores? E eu poderia aqui citar vários nomes de apóstolos contemporâneos que não podem ser apóstolos porque não existem mais apóstolos, de bispos, profetas e coisas do tipo. Precisa dizer de novo, meus irmãos, que é preciso tomar cuidado com esses falsos mestres? É preciso. Basta você olhar nos stories, no Instagram, no status de WhatsApp, citando falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores. É preciso dizer todo dia, porque alguns ouvidos eles estão dormentes, adormecidos pelo poder do pecado. E só Deus, mediante a pregação das Sagradas Escrituras, para trazer verdadeiro despertamento a todos nós. Paulo e a vida cristã, algumas considerações relevantes. Primeira verdade, Paulo considera como membro da família da fé na caminhada da vida cristã os que estão no Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, Paulo considera que a verdadeira alegria na caminhada da vida cristã só pode ser encontrada no Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, Paulo considera que para o fortalecimento da igreja, as suas repetidas admoestações na caminhada da vida cristã não lhe eram peso no Senhor Jesus Cristo. Algumas importantes aplicações para todos nós na noite de hoje e que visam amarrar
as pontas soltas da presente exposição. Tenho 3 aqui aplicações. A primeira delas, não se iluda. Somente os que estão em Cristo Jesus pertencem à família da fé. Não são perfeitos, mas estão no caminho da perfeição. Não se iluda. Se você está aqui presente na noite de hoje, mas se você não estiver verdadeiramente em Cristo Jesus, você não faz parte desta família. Você está indo para qualquer céu, menos o céu de Deus. Só existe uma forma de você pertencer a essa família. A perfeição absoluta? Não. Porque ninguém é perfeito. Só houve um perfeito entre nós, Cristo Jesus. Mas você precisa reconhecer o senhorio de Cristo sobre a sua vida e lutar contra os seus velhos e conhecidos pecados. Segunda importante aplicação prática para todos nós na noite de hoje. A alegria experimentada na caminhada da fé está associada a uma vívida confiança em Deus. Então, tentando ser um pouco mais claro, a angústia, a tristeza vai bater a porta do nosso coração. Os nossos olhos vão derramar lágrimas, não de alegria, mas em dadas circunstâncias de tristeza. O nosso coração vai ficar pequeno em face das lutas do dia a dia. O nosso coração vai ficar apertado, mas uma coisa eu e você não podemos deixar, é de confiar em Deus. Continue acreditando, continue focado, continue se dedicando a despeito das circunstâncias adversas. Mesmo que você não tenha forças para orar, mesmo que você não tenha forças para ler as Sagradas Escrituras, mesmo que você não tenha encontrado forças para se manter congregando assiduamente, não perca a sua confiança em Deus. Acredite, mais cedo ou mais tarde, as portas vão se abrir. E em terceiro lugar, para a gente encerrar, todos nós precisamos ser admoestados. Não negligencie as admoestações do Senhor, pois nisso também encontramos a verdadeira sabedoria. Não se canse de ouvir as pertinentes admoestações que se ecoam das páginas das Sagradas Escrituras. Não se canse de ouvir verdades do coração de Deus para o nosso coração. Eu e você não nos cansamos do pão diário, da água diária. Por que é que eu e você nos cansamos do pão espiritual, da água espiritual, que é ofertada a todos nós diariamente? Eu e você precisamos rever as prioridades do nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem estado conosco. A tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ensinada. Complemente essas verdades ao coração dos meus amados irmãos. Esse texto, ó Deus, ele é altamente rico. É a palavra do teu coração para o nosso coração. Aqui está o apóstolo Paulo a descortinar o seu lado pastoral. Um pastor de ovelhas, um homem dedicado, esforçado em fazer valer a sua missão, a sua chamada. Não permita, Senhor Deus, que as preocupações do dia a dia venham roubar de nós as verdades que foram apontadas na noite de hoje. Em Cristo Jesus, amém, Pai.